Em questão de alguns meses, Greta Thunberg passou de uma garota solitária, protestando em frente ao parlamento sueco, para um fenômeno internacional. Embora a mídia de massa esteja fazendo parecer que essa ascensão meteórica à proeminência aconteceu organicamente, isso simplesmente não é verdade. Atrás de Greta está uma máquina importante, controlada por grandes atores internacionais e apoiada por grandes fundos. Essa máquina de relações públicas permitiu que Greta fizesse capas de revistas, se tornasse assunto de milhares de artigos de notícias, enquanto se encontrava com líderes mundiais e fazia discursos em locais da elite como as Nações Unidas. Embora Greta possa muito bem se preocupar genuinamente com o destino do planeta, sua mensagem é cuidadosamente elaborada por aqueles que a controlam para gerar uma resposta específica da juventude. Em resumo, Greta é o rosto de um grande esquema de marketing, um esforço internacional fortemente coordenado para vender o aquecimento global sob uma lente específica, através do medo, pânico e urgência. Antes de prosseguir, preciso salientar que não sou negador do clima, nem ativista do clima. Esse não é o meu campo de especialização. Nunca analisei nenhum dado sobre as mudanças climáticas e sua correlação com a atividade humana. Estou longe de estar qualificado para falar sobre esse problema, então não o farei. Minha área de especialização é a mídia de massa e sua relação com o poder. Usando citações dos principais pensadores da mídia de massa, como Edward Bernays, afirmo que a mídia de massa é usada para moldar opiniões. A ascensão de Greta à proeminência internacional é um caso claro de definição da agenda, que é definido da seguinte forma. A definição da agenda é a criação da conscientização pública e da preocupação de questões importantes pelos meios de comunicação. Além disso, a definição da agenda descreve a maneira como a mídia tenta influenciar os espectadores e estabelece uma hierarquia de prevalência de notícias. Duas suposições básicas estão subjacentes à maioria das pesquisas sobre definição de agenda. Primeiro, a imprensa e a mídia não refletem a realidade, eles filtram e moldam. Segundo, a concentração da mídia em algumas questões e assuntos leva o público a perceber essas questões como mais importantes do que outras. A ascensão meteórica de Greta é uma pura criação da mídia de massa. É uma prova inegável do alcance e poder extremos dos meios de comunicação de massa. E considerando o fato de que a maioria dos meios de comunicação pertence a um punhado de mega empresas, não é difícil para a elite saturar o mundo com uma mensagem específica. A programação da mídia de massa é particularmente eficaz para aqueles que não desenvolveram um senso agudo de pensamento crítico, principalmente os jovens. E o fenômeno Greta foi feito sob medida para atender a essa demografia muito específica. Aqui está uma olhada na ascensão de Greta. O pai de Greta Thunberg é o ator Svante Thunberg, cujo pai é o ator e diretor Olof Thunberg. Sua mãe é a cantora de ópera Malena Erdmann, que se tornou uma celebridade no Eurovision Song Contest em 2009. Em 2010, Erdmann foi nomeado Hovsangeska, traduzido para cantor da corte, por Carl XVI Gustaf, da Suécia. Malena no Eurovision 2009. Observe o sinal do um olho. Além disso, o Eurovision sempre foi pura propaganda da elite oculta. Erdmann na capa da revista Vi. A citação em seu rosto diz: "Todos nós vendemos nossas almas ao diabo." Não é possível inventar isso. Em 2017, Erdmann ganhou o prêmio Herói Ambiental do WWF por seu envolvimento na questão climática nos últimos anos. Cerca de um ano depois, a filha de 16 anos de Erdmann é vista protestando em frente ao parlamento sueco. A tempestade perfeita começa. Em 20 de agosto de 2018, Greta Thunberg sentou-se em frente ao parlamento sueco com uma placa dizendo "Greve escolar pelo clima". 4 dias depois, o livro de sua mãe, Scenes from the Heart, é publicado por sua mãe. Escrito como uma autobiografia da família, o livro discute várias questões familiares, como o diagnóstico de Greta da síndrome de Asperger, que Erdmann descreve como uma superpotência. Erdmann afirma que Greta pode realmente ver o dióxido de carbono emanando de carros e edifícios.
O momento perfeito entre a greve de Greta e o lançamento do livro não foi uma coincidência. E a greve de Greta certamente não passou despercebida. No mesmo dia da primeira greve, uma foto de Greta foi publicada na página do Facebook de We Don't Have Time, uma rede social para as mudanças climáticas. A página é gerenciada por Igmar Hertzog, especialista em marketing financeiro. Hertzog também é presidente do Global Utmaning Board, um grupo de reflexão que promove o desenvolvimento sustentável nas dimensões social, econômica e ambiental. O Global Utmaning Board foi fundado pela política e economista sueca Christina Persson, que é filha do político e empreendedor bilionário Sven O. Persson. Apoiada por esta máquina, a história de Greta atraiu intensa e imediata atenção da mídia na Suécia e logo depois em todo o mundo. Depois de alguns meses de greves semanais, Greta tirou um ano de folga da escola para se concentrar apenas nas mudanças climáticas e começou uma turnê pelas cidades europeias. Durante esses eventos, muitas vezes uma mulher era vista aconselhando Greta. Louisa Mary Neubauer. Neubauer é membro da One Campaign, uma organização gerenciada por Bill Gates e Bono, que é fortemente financiada pela Open Society Foundation de George Soros. No site de verificação de fatos da Associated Press, um artigo com o título bizarro de ativista climática Greta Thunberg não tem uma manipuladora. Afirma que Louise Mary Neubauer não serve como manipuladora de Greta. No entanto, admite que a Neubauer está ligada a esse poderoso grupo financiado pela Soros. De acordo com o site da Fundação Bill e Melinda Gates, uma se originou de conversas entre Bill Gates e Bono no início dos anos 2000 sobre a necessidade de informar melhor os americanos sobre a pobreza extrema em todo o mundo. A campanha One tem laços com Soros, fundador e presidente Open Society Foundations, que trabalha para construir democracias. Brooke Havlick, um oficial de comunicações da Open Society Foundation, disse à AP que a organização doou $10 milhões a One Campaign desde 2011. Através dessas conexões poderosas, Greta disparou no cenário mundial. Ela fez discursos nas palestras do TEDx, no Parlamento Europeu, nas Nações Unidas e até foi indicada ao Prêmio Nobel. Ela também conheceu líderes mundiais e celebridades em todo o mundo, incluindo o Papa. É claro que a mídia de massa entrou em ação para transformar a Greta em uma ícone maior do que a vida, enquanto ela agraciou capas de revistas em todo o mundo. Greta na capa da revista ID, observe o sinal de um olho. Outra foto de Greta, uma mão invisível lança uma sombra sobre um dos olhos, muito simbólico. De uma garota solitária protestando em frente ao parlamento sueco, Greta se transformou em uma figura de heroísmo e martírio. Depois de viajar pela Europa, Greta embarcou em um barco e navegou para a América, onde foi aclamada como uma heroína, provocando greves escolares maciças onde quer que fosse. Através da mídia de massa, Greta se tornou um fator importante na política local e internacional. Mas qual é exatamente o papel de Greta no grande esquema das coisas? Embora muitos estejam prontos para negar esse fato com grande vigor, porque isso vai contra a agenda deles, Greta é apenas uma peã. Ela é controlada por pessoas poderosas e por muito dinheiro para promover uma agenda específica. A agenda não é apenas sobre mudanças climáticas, é sobre mudanças climáticas sob um ângulo muito específico. Seu papel foi perfeitamente definido pela própria Greta durante o discurso no muito elite Fórum Econômico Mundial. Adults keep saying, we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. Pânico e medo. Duas palavras que levam a respostas apressadas e irracionais baseadas em emoções negativas. E esse medo e pânico estão sendo profundamente arraigados na juventude, criando uma geração convencida de que seu mundo está queimando. Greta é o rosto de um impulso massivo na mídia e no sistema educacional para convencer as crianças de que elas pegam fogo. Esse clima tenso criou um novo fenômeno preocupante: a eco-ansiedade. Em vez de desfrutar da infância, as crianças estão crescendo com uma sensação de pavor e destruição iminente.
Os pesquisadores já estão vinculando preocupações ambientais com casos de ansiedade, depressão e até suicídio. A própria Greta comunicou esse sentimento durante seu discurso na ONU. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Embora Greta possa estar genuinamente preocupada com a mudança climática, as pessoas que estão por trás dela têm uma agenda muito mais sombria. Criar uma geração de crianças cheias de ansiedade e depressão, dando à elite a devida carta branca para medidas drásticas, que variam de aumento de impostos à perda de liberdade pessoal. E não vamos esquecer o objetivo principal de tudo, que também é o principal objetivo das organizações da elite por trás de Greta: a criação de um único governo mundial, governado pela elite mundial. Qualquer pessoa que ouse dar uma olhada crítica no fenômeno Greta imediatamente enfrentou a mesma reação. Como se atreve a intimidar uma garota autista? E você é um negador do clima? Como visto acima, esse artigo não era sobre a própria Greta, sua aparência ou sua saúde mental. Era sobre aqueles atrás dela, a máquina poderosa que lhe proporcionava a plataforma para transformá-la em uma estrela da mídia. Além disso, esse artigo não tratava de negar as mudanças climáticas ou quaisquer questões ambientais. É sobre como esse problema é vendido através de uma lente específica baseado no medo, pânico e urgência. Como qualquer outra questão importante, a poluição precisa ser tratada de maneira racional, começando pelas fontes principais do problema. Nos Estados Unidos, os principais emissores de gases de efeito estufa são os setores de transporte, indústria e energia elétrica. Em outras palavras, as corporações pertencentes à elite são os principais poluidores do mundo atual. Eles emitem toneladas e toneladas de dióxido de carbono no ar e despejam toneladas e toneladas de resíduos tóxicos nas correntes de água. Em vez de enfrentar essas indústrias de frente, a elite desfila em torno de uma garota autista, filma líderes mundiais aplaudindo seus discursos e incentiva as crianças a terem medo. Por quê? Porque o que eles realmente procuram é o controle, e a melhor maneira de obtê-lo é criando uma população apavorada e em pânico que implora aos governos que resolvam seus problemas.